Hoje nós iremos encerrar a sessão que fala em 1 Timóteo capítulo 6 sobre o crente e os bens materiais. E nós aprendemos algumas lições preciosas com relação a isto. O apóstolo Paulo inicia esta sessão desmascarando o que ele chama de falsos ensinadores, falsos líderes, falsos pastores, dizendo que eles trazem características perceptíveis. São homens que deturpam o ensino da palavra de Deus, são pessoas orgulhosas que querem chamar a atenção para si, trazendo divisão no reino de Deus, e também são indivíduos que querem ganhar dinheiro com o seu ministério. Em seguida, o apóstolo Paulo, ele vai, baseado nesta última parte sobre o dinheiro, ele vai falar sobre o crente. E ele diz que há dois tipos de pessoas diante do dinheiro. Primeiro é o crente cheio do Espírito Santo. Esse crente é aquele que junta a piedade com o contentamento. E por isso, então, ele desenvolve um coração satisfeito com aquilo que Deus tem concedido a ele. E há também aqueles que unem a infidelidade à cobiça. E essas pessoas, então, têm desenvolvido um coração insatisfeito com aquilo que têm. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso, ele não está atacando o dinheiro em si. Não é pecado ser rico, um crente pode ser rico, e isso não é pecado diante do Senhor. Como um crente também pode ser pobre, e isso não ser ruim diante do Senhor. Paulo, ele está falando sobre o meu coração com relação ao dinheiro. E quando o apóstolo Paulo, então, encerra aquela sessão, onde ele demonstra aqueles que pela cobiça trazem sofrimento ao seu coração, trazem feridas ao seu interior por conta da visão que eles possuem com relação ao dinheiro, Paulo agora vai fazer um contraste entre o crente e estas pessoas que não são crentes e que têm o seu coração totalmente voltado para a idolatria do dinheiro. E esse contraste nós vamos encontrar aqui do verso 11 ao verso 16, onde Paulo continua essa sessão. Ele encerra, na verdade, sobre esse relacionamento que temos com o dinheiro, e ele vai trazer aqui lições preciosas com relação à vida do crente, encerrando então esta sessão. E nós vamos ler então 1 Timóteo capítulo 6, do verso 11 ao verso 16. E diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. O apóstolo Paulo, ele encerra esta sessão com aquilo que nós poderíamos chamar de uma doxologia. Doxologia é uma palavra técnica para um conglomerado de frases que ressaltam a divindade do nosso Deus, ressaltam o caráter do nosso Deus, ressaltam aquilo que Deus é. E Paulo, ele encerra esta sessão trazendo esta afirmação que nós veremos no final desse sermão. O apóstolo Paulo, ele inicia trazendo uma exortação a Timóteo. Quando Paulo fala daqueles que vivem pela cobiça, e nós vimos que o pecado tratado por Paulo com relação ao dinheiro se encontra no 10º mandamento, quando a palavra do Senhor diz, não cobiçarás. Paulo agora faz um contraste.
Ele diz tu, porém. Este tu, porém, é um contraste com este homem cobiçoso, este homem cheio de concupiscência, este homem cujo coração está devoto ao dinheiro, embora se diga ser crente, mas alguém que tem uma devoção ao dinheiro, uma escravidão ao dinheiro. Paulo então vai fazer um contraste, e nesse sentido, Paulo utiliza uma expressão pouquíssimo comum no Novo Testamento. Ele usa a expressão, tu porém, ó homem de Deus. Essa expressão homem de Deus, ela é um pouco mais comum no Velho Testamento. No Velho Testamento nós vamos encontrar esta expressão para aqueles que eram líderes, aos reis fiéis ao Senhor, aos profetas, aos juízes, aos homens que tinham o coração voltado para Deus, mas no Novo Testamento essa expressão é pouco comum. Mas Paulo, quando olha para Timóteo, não o chama pelo nome, não o chama de pastor, não o chama de crente, mas fala homem de Deus. E quando nós entendemos um pouco sobre o significado dessa expressão, nós vamos perceber que Paulo, ele vai agora, a partir dessa expressão homem de Deus, definir o que significa sê-lo. Ou seja, o que é ser um homem de Deus? E aí nós poderíamos, obviamente, ampliar a aplicação. O que significa ser uma mulher de Deus? É claro que nós teríamos muitas respostas e talvez ouviríamos líderes dizendo que ser um homem de Deus é, acima de tudo, uma vida mística, misteriosa, talvez alguém que se dedique a exercícios espirituais pouco comuns na igreja. Outros poderiam dizer que o homem de Deus é pelo simples fato de ele ser um pastor, então foi um pastor, é um homem de Deus. Outras pessoas dizem que para ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, você precisa manifestar alguns dons, e aí na manifestação desses dons, podemos agora perceber que de fato esta pessoa é um homem de Deus. Mas é impressionante porque quando Paulo ele define sobre o que é ser um homem de Deus, ele vai demonstrar que ser um homem de Deus, e todas as vezes que eu disser homem de Deus, por favor, eu estou incluindo também as mulheres, porque aqui trata-se do gênero humano. Quando nós afirmamos sobre ser homem de Deus, Paulo vai demonstrar que isto é extremamente simples. Ser um homem de Deus não é buscar os mistérios não revelados, não é ter uma vida dissociada da normalidade dos demais crentes, não é descobrir aquilo que está oculto e que agora está sendo revelado a algumas pessoas, não. Mas ser um homem de Deus é ter uma atitude simples no reino. É a simplicidade do evangelho. A simplicidade daquilo que muitas vezes nós, como pessoas, complicamos. E quando Paulo, então, ele fala sobre as características deste homem de Deus, e nós vamos encontrar isso já a partir do verso 11, nós vamos encontrar aqui, então, 4 características de alguém que, de fato, pode ser considerado um homem de Deus. E a primeira característica que nós encontramos do homem de Deus é que esse indivíduo, ele foge do pecado, portanto é alguém que busca a santificação e a pureza na sua vida. E é o que nós vamos encontrar no verso 11. Olha só como Paulo diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge. Veja a expressão de Paulo: foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Quando o apóstolo Paulo ele diz foge destas coisas, é claro que Paulo está se referindo aqui a fugir da cobiça, do pecado da cobiça. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos ir ao encontro da concupiscência, ir ao encontro dos desejos desenfreados, e ir ao encontro dos desejos que são loucura para o homem de Deus. Mas Paulo diz que nós devemos fugir dessas questões. E quando nós pensamos um pouco sobre fugir da cobiça, nós podemos lembrar aquilo que está em 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. E aí nós vamos entender
todo o contexto dessa cobiça que Paulo combate nos versos anteriores e diz que o homem de Deus é aquele que foge da cobiça. Ele diz o seguinte em 1 João 2, de 15 a 17: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí sim, vejam, a concupiscência da carne, que significa o desejo da carne, ou a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos, ou a cobiça dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, o seu desejo, as suas vontades pecaminosas. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Impressionante porque João aqui, apenas um parêntese, ele vai tratar de todo o mistério do pecado na vida de uma pessoa. Porque ele vai falar da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quando nós encontramos a mulher no jardim do Éden, diante do fruto proibido, e a serpente então tentando o coração dessa mulher, nós vamos perceber exatamente esses passos. Porque ela olha para o fruto e percebe que ele é agradável, isso é concupiscência da carne. Ele era bonito aos seus olhos, então é concupiscência dos olhos, e iria dar o conhecimento de Deus, ela seria igual a Deus, soberba da vida. Portanto, quando Paulo ele fala desse homem de Deus, que é aquele que foge do pecado, ele está exatamente se referindo a isto. E Paulo faz um contraste muito interessante, porque Paulo diz, foge, e aí foge destas coisas, foge desta cobiça, e nós devemos, ao fugir, nos aproximar daquilo que traz a glória para o Senhor. E é por isso que Paulo traz aqui, então, 3 pares de virtudes na vida do crente. O primeiro par que ele traz é antes segue. E vejam só o contraste. Foge, como alguém que foge de um animal que quer destruí-lo, e segue, como alguém que segue algo que é agradável, confiável e que vai lhe conceder vida. Paulo diz, o homem de Deus é aquele que segue a justiça e a piedade. 2 palavras. Justiça não significa apenas a justificação do Senhor, mas significa aquele que tem fome e sede de justiça. A justiça é algo reto, justo. Por isso vem de jus. Significa que não pode sair nem para a esquerda, nem para a direita. Não pode descarrilar. Não pode perder o foco. Justiça é quando eu sei exatamente o que agrada ao meu Deus. E eu vou cumprir então a vontade do Senhor. E aí Paulo complementa a palavra justiça com piedade. E nós vimos que piedade é uma vida com Deus. Piedade é uma vida de intimidade com o Senhor. Piedade é alguém que de fato agrada ao Senhor com as suas atitudes. Paulo em seguida fala que o verdadeiro homem de Deus é aquele que segue a fé e o amor. E podemos ver aqui 2 palavras muito comuns no apóstolo Paulo. Faltou apenas esperança, mas isso ele vai falar mais à frente. Fé e amor, ou seja, significa aquela pessoa que vive pela fé e que tem o amor de Deus. E nós sabemos que o amor na vida do crente demonstra que ele é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Algumas denominações querem insistir dizendo que a manifestação de uma vida cheia do Espírito Santo é a manifestação de alguns dons. Isso é mentira. O próprio apóstolo Paulo combate isso lá em 1 Coríntios, de 11 a 14. Ele vai dizer que o caminho sublime, a demonstração de uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia de amor. E amor não é um sentimento apenas, mas amor é atitude, é fazer, é demonstrar. Eu não posso de forma nenhuma dizer que amo um indivíduo se eu não demonstro com as minhas atitudes este amor.
Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia do amor, porque é isso que Paulo nos fala lá em 1 Coríntios capítulo 13. É isso que ele fala, por exemplo, da luta da carne contra o Espírito Santo, e a manifestação da carne são todos aqueles pecados horrendos. Mas uma vida que anda no Espírito, que é cheia do Espírito Santo, é amor, e esse amor se desdobra em frutos tão benignos para a vida do crente. De fato, irmãos, o apóstolo Paulo diz que um homem de Deus é aquele que segue não somente a fé, vivendo pela fé, para agradar ao Senhor, mas alguém que demonstra uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo. E aí Paulo traz as duas últimas palavras quando ele fala sobre constância e mansidão. Essas duas palavras, elas falam de convívio. Ela demonstra que o crente, ele deve ser constante em tudo aquilo que se refere ao reino de Deus. Ele não pode ser como aquela onda que vai e volta, como Tiago acusa, dizendo que ele está sempre muito bem com o Senhor, mas depois ele está muito mal com o Senhor. É claro, e os nossos símbolos de fé, inclusive, reconhecem isso. É claro que existem momentos na nossa vida que a nossa fé não está tão fortalecida quanto outros momentos, mas nós precisamos ter muito cuidado com relação a essa variação. Essa constância, ela traz a ideia de paciência, ela traz a ideia de suportar este mundo, suportar as agruras para a glória do Senhor. Um homem de Deus é, acima de tudo, um homem paciente, por isso ele também é manso. E mansidão aqui não significa dizer frouxidão, não significa dizer temor, mas significa dizer alguém que possui a fortaleza interna, mas ele manifesta essa fortaleza com doçura, com mansidão, fazendo com que o convívio seja possível entre pessoas. Por isso, nós poderíamos dizer que o homem de Deus é aquele que foge do pecado, da cobiça do pecado, de tudo aquilo que o pecado traz, e é alguém que tem uma vida de piedade, de justiça, de fé, cheia de amor, de constância e de mansidão. Essa é a primeira característica de um homem de Deus. A segunda característica que Paulo traz com relação a ser um homem de Deus, nós vamos encontrar aqui na primeira parte do verso 12, quando ele diz que o homem de Deus deve combater o bom combate da fé. Algumas pessoas perguntam, mas o que significa combater o bom combate da fé? Será que esta fé do verso 12 é a mesma fé do verso 11, quando ele fala sobre fé e amor? Claro que não. A fé do verso 11 é a fé que o Senhor coloca no meu coração, e eu demonstro toda a minha dependência, toda a credibilidade colocada diante do Senhor. Mas a fé do verso 12 é a doutrina, é o conjunto de fé. Vejam que coisa interessante, Paulo diz que o homem de Deus não é apenas aquele que foge do pecado buscando a santidade, mas também é aquele que luta pela doutrina. É aquele que não é passivo diante dos erros. É aquilo que não fica inerte quando a palavra de Deus, ela é destruída, ela é desfocada, ela é mudada. E é impressionante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, se no verso 11 ele diz foge, no verso 12 ele diz enfrenta. No verso 11 ele diz, faça como um coelho ou uma lebre que foge do seu predador. No verso 12 ele diz, torna-te um predador e enfrenta o problema. Essa expressão combater o bom combate, ela traz a ideia de um soldado que está na guerra, ou de alguém que está num local praticando uma luta, ou alguém que está correndo nas Olimpíadas, significa luta. E é impressionante porque o apóstolo Paulo, ele vai utilizar essa expressão com muita clareza lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, quando ele, escrevendo para Timóteo, na sua segunda parte, ele diz, combati o bom combate, eu fui soldado, completei a carreira, eu fui atleta, eu guardei a fé, eu lutei pela doutrina. Meus amados irmãos,
Ser um homem de Deus é lutar e guerrear em favor da doutrina das Escrituras. Por isso, eu acredito que, pela expressão do apóstolo Paulo, a passividade, ela é pecaminosa. A passividade faz com que eu não seja um homem de Deus. E é claro que quando nós olhamos a expressão combater, eu poderia perguntar, será que é bom ir para a guerra? Será que é prazeroso eu lutar? Será que é bom eu esmurrar o meu próprio corpo numa corrida para ser o campeão e chegar na frente? É claro que não. Porque quando nós pensamos em luta, nós pensamos em algo doloroso, em algo difícil. A luta, ela é contrária ao descanso. A luta, ela é contrária ao conforto. A luta, ela é contrária à passividade. Por isso o apóstolo Paulo, quando reconhece em Timóteo esta qualidade de homem de Deus, ele reforça dizendo, o homem de Deus é aquele que luta pela doutrina. E é claro, irmãos, que nós poderíamos pensar um pouco sobre isto e poderíamos dizer que lutar pela doutrina pode ser desestimulante. Eu que o diga. Porque às vezes cansa. E é verdade. E talvez você também fique cansado. Porque você fala, defende, não tem jeito. Existem ouvidos que são moucos, corações empedernecidos, mentes que são fechadas. E elas não conseguem ver isto. De fato, irmãos, lutar pela doutrina não é algo agradável. Lutar pela doutrina não é algo prazeroso. Existem outras práticas no reino de Deus que são prazerosas. Existem outras práticas no reino de Deus que são confortáveis. Mas você combater o bom combate da fé, e aí nós poderíamos dizer, combater o bom combate da doutrina não é fácil. Mas isso me caracteriza como um homem de Deus. O que nós percebemos na história da igreja é que homens e mulheres de Deus morreram porque eles defenderam essa doutrina, sem arredar 1 milímetro sequer. Homens e mulheres foram escorraçados porque defenderam essa doutrina, sem sair de um lado para o outro. E nós vamos perceber que Paulo, por exemplo, ele é um homem extremamente odiado por alguns que estão dentro da igreja. O que ele vai identificar, obviamente, como falsos líderes, falsos ensinadores, ou até mesmo inimigos pessoais. E Paulo sempre vai dizer que esta inimizade, ela ou acontece por uma contundência, no sentido da luta que ele trava pela doutrina, ou também, ou em algum sentido, essa doutrina está envolvida nesta antipatia. E meu querido irmão, minha querida irmã, quanto mais você luta pelas Escrituras, mais antipático você se torna. Eu não estou dizendo com isso que você deve ser grosseiro, que você deve ser orgulhoso, soberbo. Porque defender as Escrituras com soberba, mesmo que seja a defesa das Escrituras, mas é soberba. Defender as Escrituras com grosseria, mesmo sendo a defesa das Escrituras, mas é grosseria. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é esse tipo de combate, embora, é claro, em alguns momentos o próprio apóstolo Paulo, ele trouxe uma palavra muito dura contra isso. O próprio Senhor Jesus, ele foi capaz de pegar um azorrague. Azorrague era um chicote de 3 pontas, e cada tira possuía materiais diferenciados, como bolas de ferro, pedaços de ossos, pequenas lâminas. Então, quando você batia em alguém com um azorrague, você rasgava a pele. Jesus pegou um azorrague e chicoteou, porque o zelo da casa consumia o seu coração. Mas isso talvez seja uma exceção, seja algo extremo. No nosso dia a dia,
Nós precisamos, claro, desenvolver aquilo que nós vimos no verso 11. Devemos desenvolver a justiça e a piedade, a fé e o amor. E o amor, ele sempre age com mansidão, com delicadeza. Aliás, a constância e a mansidão fazem parte da vida do crente. Portanto, não significa dizer que esse crente deve ser agressivo e ter o objetivo de destruir a pessoa, porque ela está equivocada na sua doutrina. Não. Não é isto. Por outro lado, a palavra de Deus nos mostra que a passividade do crente com relação à doutrina saudável, com relação à Bíblia, com relação à lei do Senhor, essa passividade faz dele alguém que não é um homem de Deus. E é claro que o apóstolo Paulo, ele está vivenciando um momento muito difícil, como nós também vivenciamos momentos muito difíceis nos nossos dias. Mas é claro que neste sentido, nós precisamos combater o bom combate. Por isso, como eu disse, lutar pela doutrina é desestimulante, mas ela precisa ser realizada. Eu preciso agir assim, porque neste sentido, eu estou claramente demonstrando o que Deus significa para mim. Quando pessoas se levantam para deturpar a palavra de Deus, essas pessoas são mentirosas e elas estão mentindo contra Deus. Não se trata de algo pessoal, nem de preferências íntimas, mas de amar ao Senhor, amar a sua lei. Por isso, quando Paulo diz que Timóteo é um homem de Deus, ele diz: você precisa combater o bom combate da fé. Em terceiro lugar, quando Paulo menciona sobre essa expressão, o que é ser um homem de Deus, esse homem de Deus, ele não deve apenas fugir da cobiça, buscando a santidade, não deve apenas lutar o bom combate da fé ou da doutrina, mas ele também é alguém que possui, ou usando a expressão de Paulo, toma posse da vida eterna, e é o que nós vamos encontrar na segunda parte do verso 12. Ele diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. A pergunta que poderíamos fazer é: o que significa tomar posse da vida eterna? Timóteo já não era um homem crente? Era. Ele já não tinha eternidade? Claro. Vida eterna não aponta para o futuro, esse momento glorioso que passaremos com o nosso Deus, com Cristo, com os irmãos? Sim. Então, como é que ele vai tomar posse de algo que ele já tem? Irmãos, em primeiro lugar, para nós respondermos a esta pergunta, precisamos compreender que Paulo reconhece em Timóteo alguém que já possui a vida eterna, porque veja só como Paulo desenvolve aqui esta frase. Ele diz: toma posse da vida eterna, para a qual também foste, no passado, chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Em outra palavra, Paulo diz assim: você deve tomar posse daquilo pelo qual você foi chamado no passado, e encontramos aqui o chamado do Senhor, o Deus soberano, chamando o seu eleito para a salvação. E o próprio Timóteo, ele fez boa confissão perante muitas testemunhas, e não há nenhuma dúvida aqui que Paulo está se referindo ao batismo e à profissão de fé, quando ele testemunhou desta salvação para as pessoas. Bem, mas não foi respondido ainda, não é? Porque então o que significa tomar posse da vida eterna? Talvez nós poderíamos facilitar a nossa indagação tentando responder o que significa a vida eterna. Será que vida eterna significa apenas este futuro? Ou será que a vida eterna também significa algo presente? E eu creio que a resposta vem do próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 17, dos versos 1 a 5. E veja só o que Jesus fala, e veja como ele traz aqui o significado da vida eterna na vida do crente. Ele diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai,
é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, veja que aqui na verdade Jesus está dizendo: Pai, eu quero glorificar o teu nome, porque serei glorificado, e certamente eu quero dar a vida eterna a todos aqueles que o Senhor me deu. O Senhor Deus traz os seus eleitos a Cristo, e Cristo concede a vida eterna. Esta oração é a oração sacerdotal, momentos antes da crucificação de Cristo. Então o Senhor está dizendo exatamente isso. E agora a definição: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O que significa vida eterna? Definida pelo próprio Senhor Jesus. Vida eterna é conhecer ao Senhor, o único Deus verdadeiro, e conhecer a Cristo, a quem Ele enviou. Então, vida eterna, ela não está ligada apenas a uma atitude no futuro, uma coisa que vivenciarei na eternidade. Mas vida eterna é algo que eu devo vivenciar agora. Quando Paulo diz para Timóteo que ele deve tomar posse da vida eterna, não significa dizer que ele deve tomar posse daquilo que ele não tem, mas o sentido aqui é Timóteo usufruir, viver, lutar, seguir aquilo que ele já possui. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que tomar posse da vida eterna é conhecer a Deus como o único Senhor e conhecer a Cristo enviado por esse Deus. Por isso eu não tenho nenhuma dúvida de que vida eterna, para nós hoje, assim como no futuro, significa intimidade com Deus. Vejam que o crente na eternidade, quando ele estiver com o Senhor, ele vai viver esta intimidade para sempre. Nós estaremos face a face com o nosso Deus, estaremos face a face com Cristo. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é: Timóteo, você que é um homem de Deus, lembre-se, você precisa tomar posse, vivenciar, usufruir, viver essa vida eterna, que é conhecer mais e mais ao único Deus e conhecer mais e mais a Cristo que enviou. Por isso o que Paulo está dizendo é que além de se ter a vida eterna, devemos usufruir da vida eterna. Esse conhecimento íntimo é a intimidade que eu tenho para com o meu Deus. Por isso um homem de Deus é íntimo do Senhor. Um homem de Deus é íntimo de Cristo. Um homem de Deus, ele não é simplesmente um crente que tem a salvação, mas ele é alguém que busca intimidade com o Senhor, conhecer ao Senhor mais e mais, por meio da sua palavra, e colocar a sua vida, as suas necessidades diante do Senhor, através da oração. Ser um homem de Deus é ser íntimo do Senhor. E talvez você possa perguntar no seu coração: e como é que eu posso ser íntimo do Senhor? Ora, meu irmão, piedade de vida. Vida com Deus. Levar Deus a sério. Levar o reino do Senhor a sério. Usufruir da graça e da misericórdia do nosso Deus com propriedade. Saber que o Senhor nos tem concedido essa graça e essa misericórdia para, diante dos nossos pecados, sermos libertos, sermos limpos, sermos sarados pelo Senhor e dar continuidade a esta jornada. A intimidade não significa necessariamente um exercício que vai depender da minha força. Não, não é isso. O exercício, a força, o combate é com relação à doutrina. Tomar posse da vida eterna é ser um crente verdadeiro.
é viver o Senhor Deus, é viver o seu Filho. É sair e se libertar da religiosidade e viver o Evangelho na sua simplicidade, na sua intimidade e na sua profundidade. Isto é ser um homem de Deus. Isso é alguém que de fato demonstra com as suas atitudes alguém que pertence ao Senhor, porque a expressão homem de Deus significa alguém que é propriedade do Senhor. É por isso que Pedro, ele diz que nós somos raça eleita, somos sacerdotes reais, somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, somos propriedade do Senhor, estamos em suas mãos, debaixo da sua proteção, debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia. E aí o que Paulo está dizendo para Timóteo é: filho, usufrua isto, usufrua das bênçãos do Senhor, usufrua desse convívio bendito, desse convívio que demonstra e caracteriza com bastante contundência o fato de que eu sou filho de Deus, conhecendo a Ele e conhecendo a seu Filho. Por isso, ser um homem de Deus é alguém que possui, ou melhor, toma posse daquilo que já possui, que é a vida eterna, nesta intimidade com Deus. Em quarto e último lugar, o homem de Deus não é somente aquele que é santo, que foge do pecado. Não é somente aquele que combate com muita força o combate da fé, o combate da doutrina. O homem de Deus não é somente aquele que vive em intimidade com o Senhor, que toma posse destas bênçãos de Deus na sua vida, aqui nesse mundo, aqui nesta vida. Mas o homem de Deus também, em último lugar, é aquele que glorifica a Deus com a sua vida. E ele tem a Cristo como o centro de tudo, naquilo que ele pensa e naquilo que ele vive. Versos 13 a 16. Paulo diz assim: exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. O que nós encontramos aqui é Paulo definindo quem é Deus, definindo quem é Cristo, e a maneira como nós nos relacionamos com o Senhor, reconhecendo a grandiosidade do nosso Deus. Quando o apóstolo Paulo fala sobre Cristo, sobre o Filho, ele fala em primeiro lugar sobre a boa confissão. O que Paulo está dizendo é que Cristo, aqui nessa terra, na trajetória da humanidade, no tempo específico, ele deu boa confissão diante de uma autoridade romana. Ele de fato cumpriu aquilo que o Senhor comissionou a ele. Ele cumpriu de fato a salvação, tornando-se pecado em nosso lugar. Mas o apóstolo Paulo também diz que nós devemos vivenciar estas bênçãos e estas obrigações de homem de Deus até a vinda do Senhor. E é exatamente isso que nós encontramos em Paulo, demonstrando que o Senhor Jesus irá se manifestar novamente. No verso 14, ele diz que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é: Cristo já veio a primeira vez, ele já morreu em nosso lugar, ele cumpriu todo o mandato do Senhor. Agora nós devemos viver esta vida de homem de Deus, de mulher de Deus, até a manifestação gloriosa de Cristo. E meus amados irmãos, como nós temos nos esquecido da segunda vinda de Cristo.
como nós temos nos esquecido de que um dia Jesus virá fisicamente. Ele virá em corpo glorificado. Quando a trombeta soar, o Senhor irá surgir nas nuvens com poder e glória para levar a sua igreja. E o apóstolo Paulo diz que os mortos ressuscitarão, eles entregarão os corpos pelo mandato do Senhor Jesus. Depois os vivos que são com o Senhor terão seu corpo transformado, o seu corpo adaptado para a eternidade. E aí Paulo diz que nós habitaremos com Cristo por toda a eternidade. E aí nós teremos o cumprimento da salvação, nós teremos a restauração dessa terra, teremos a restauração do nosso corpo, teremos a restauração da nossa vida. Nós não iremos mais pecar, nós não teremos mais esta vida tão dolorosa de luta pela santidade debaixo da graça de Deus, mas nós vamos viver toda a eternidade ao lado do Senhor. Nos esquecemos disto. Nos esquecemos que os nossos entes queridos que já morreram no Senhor, eles serão devolvidos a nós para o nosso convívio. Nos esquecemos que um dia nós cantaremos o último hino da vitória contra o mal, quando nós cantaremos, olharemos para a morte, para o poder da morte, e diremos: e agora, morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu ferrão? Onde está a tua atitude? Onde está a tua destruição? Nós agora estamos transformados pelo Senhor, e essa morte que entrou lá no Éden, pelo pecado dos nossos pais, ela está completamente aniquilada pelo poder do Senhor. Será um momento em que não haverá mais fofoca, não haverá mais intriga, não haverá mais falsidade, não haverá mais dissimulação, não haverá mais roubo, não haverá mais nada, só haverá santidade, brilho e a glória de Deus, que irá iluminar o universo da nossa convivência. Essa é a manifestação do Filho na sua segunda vinda. E nós nos esquecemos disto. Somos muitas vezes como aquelas noivas nécias, que se esquecem de realizar a sua obra, esquecendo-se de que o noivo vem. Nós muitas vezes não vivemos como noiva, mas vivemos como solteiras, que vivem aqui nessa terra, e que vivenciam apenas uma religiosidade, e não é isso. Vamos olhar para Cristo e dizer: o meu Senhor voltará, e Ele me levará para a sua glória. O apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais, mente alguma conseguiu decifrar o que Deus está preparando para você. E um dia nós vamos usufruir disso tudo. E tem mais, para que não haja nenhuma dúvida doutrinária, sim, nós vamos reconhecer a todos lá. Quem foi nosso pai, quem foi nossa mãe, quem foi filho, tio, avó, vamos reconhecer sim, lá. E vamos viver por toda a eternidade. Nós vamos ser tomados por um profundo esquecimento apenas com relação ao nosso pecado, e vamos apenas nos lembrar que um dia o cometemos, mas que Cristo morreu em nosso lugar, e que agora estamos usufruindo deste momento pujante por toda a eternidade. É por isso que a exortação de Paulo com relação à glória de Deus e à centralidade de Cristo está aqui. Paulo não diz assim: eu te exorto para que você viva esta vida de homem de Deus, porque é bonito, porque é religioso, porque as pessoas vão te admirar. Não. Mas ele diz assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que na primeira vinda, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, viva essa vida de santidade com alegria, viva essa vida de santidade debaixo da graça do Senhor, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, até o momento em que Ele virá para te levar. Devemos viver essa expectativa. É aquela expectativa de alguém, por exemplo, que aguarda o seu amigo para saírem numa viagem de férias de todos os sonhos da sua vida.
São como aquelas pessoas que juntaram dinheirinho durante 5 anos para passar 21 dias na Europa, passeando. E aí chega então o grande dia. E diz, agora sim, vou passar aqui a perua ou táxi, seja o que for, vai me levar para o aeroporto e agora eu vou usufruir disto com alegria. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos, irmãos, de vez em quando, lembrar da segunda vinda de Cristo e isto nos motivar a sermos homens e mulheres de Deus nessa terra. Porque nós somos homens e mulheres de Deus nessa terra, não apenas como um capricho da divindade, mas nós fazemos isto por tudo aquilo que Ele fez e ainda fará por nós. Por isso eu não entendo muito aquele crente que vive cabisbaixo, derrotado, triste, amargurado, aquele crente que vive deprimido. Eu não entendo isso. E aí é obrigado a buscar ajuda médica, se entope de remédio, claro, salvo os problemas orgânicos. Os problemas orgânicos, aí isso é um outro problema. Fora os problemas orgânicos, estou me referindo àquele que não tem nenhuma causa aparente e fica então preso a isto. Eu creio que muito destes problemas seriam resolvidos quando o crente abre a sua visão e contempla quem é Deus e quem é Cristo na sua vida. E o que Cristo fez e o que Cristo fará. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala desta centralidade de Cristo, ele fala da glória de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e ele vai dizer que esse Deus é aquele Deus da providência, porque ele especifica isso com muita clareza. Ele diz no verso 13, exorto-te, falamos de Cristo, agora vamos ver o que Paulo fala sobre Deus Pai Todo-Poderoso. Ele diz, exorto-te, primeiro, perante Deus que preserva a vida de todas as coisas. O nosso Deus é aquele que criou a tudo e a todos, e é aquele que preserva a sua criação. A isto nós chamamos de providência divina. O Deus que rege, o Deus que é soberano, o Deus que, excetuando o pecado, porque Deus não pode pecar, não pode negar-se a si mesmo, e Deus também não induz ninguém ao pecado, isso é responsabilidade nossa. Mas excetuando, o Senhor Deus é aquele soberano sobre todos, é aquele que está sobre todos, preservando com a sua graça. Impressionante, porque quando Paulo fala aqui sobre esse Deus que preserva a vida de todas as coisas, quando você contempla o passarinho, Deus está preservando a vida daquele ser tão bonitinho, mas quando você vê também aquela barata asquerosa na sua cozinha, de alguma forma, quando ela foge para debaixo do fogão e se esconde, você fica bravo e fica cutucando, querendo matá-la. O Senhor Deus preserva a vida desses bichinhos também. O Senhor Deus preserva a vida até de moscas. Até as moscas são preservadas pelo cuidado do meu Senhor. Esse é o Deus a quem servimos. E aí, é claro, se Ele cuida de mosca, e cuida de barata, e cuida de passarinho, quanto mais de seus filhos, que somos nós, coroa desta criação, como o Senhor sente prazer em preservar e em cuidar da vida dos seus. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele ainda se refere ao nosso Deus, ele fala desse Deus augusto e soberano. Ele diz, lendo a partir do verso 14, para que entendamos o argumento de Paulo, ele diz que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso já vimos. Aí agora veja só os atributos do Senhor Deus diante disso. Ele diz no verso 15, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Irmãos, eu acredito que a expressão soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores é alguém que pelo menos manda. Sim, porque algumas pessoas têm um pouco de dificuldade com relação a isso, em crer num Deus que é soberano, num Deus que é Rei dos reis, num Deus que é Senhor dos senhores,
num Deus cuja vontade é soberana sobre todos. Esse Deus é o Deus que rege a todas as coisas, é o Deus na qual eu estou seguro em suas mãos, é o Deus que conhece a década que está à minha frente, é o Deus que conhece o ano que está à minha frente, o mês, o dia, os segundos. Deus está no controle da minha vida. A soberania de Deus não é um item de discussão teológica. A soberania de Deus é a segurança e a estabilidade do crente. Essa é a simplicidade do Evangelho. É saber que Deus rege e Deus cuida de mim. É como o filhinho que toma as mãos do pai, toma a mão do pai e atravessa uma avenida perigosa. Certa vez eu ouvi de uma experiência muito simples, mas que traz essa ideia da soberania do Senhor, desse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O pai então pegou a mão da sua filha e começou a atravessar numa avenida muito movimentada. E ele então, com todo cuidado, conseguiu atravessar. E quando eles chegaram do outro lado, a filhinha balançou o braço do papai e disse: papai, aquele prédio ali tem 21 andares. E o pai perguntou: ué, como é que você sabe? É que enquanto nós atravessávamos, eu estava contando andar por andar. Aquela criança pôde atravessar uma avenida movimentada porque o seu pai estava cuidando de todas as questões. É isso que significa a soberania de Deus sobre o crente. Eu sempre insisto nisto. Soberania não é item de discussão, embora seja, não é? Soberania é a minha segurança, a minha estabilidade. É olhar para os meus filhos e saber que eles estão nas mãos do meu Deus. Olhar para minha esposa e dizer que ela está nas mãos do meu Deus. Olhar para minha mãe e dizer que saber que ela está nas mãos do Deus. Olhar para os meus queridos e preciosos irmãos aqui e saber que todos vocês estão nas mãos do Senhor. De um Deus que o ama. De um Deus que preserva. E nesse sentido, o apóstolo Paulo demonstra que este soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o único eterno, é aquele que concede essa eternidade para nós que somos finitos. Ele diz que esse Deus habita em luz inacessível, e a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. E é importante ressaltar isto, porque esse mesmo Deus que é Pai, que é amoroso, que cuida de mim, que cuida do meu filho, que cuida da minha esposa, da minha casa, dos meus irmãos, da igreja, mas Ele também é um Deus todo-poderoso, no sentido de que Ele é o poder de Deus, não pode ser, em toda a sua contundência, contemplada por homem algum. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que Deus não pode ser visto pelo ser humano, por olhos humanos. É isso que ele está dizendo. Certa vez Moisés, a palavra de Deus nos diz, ele tinha muito desejo de ver ao Senhor. O Senhor disse: bom, então eu vou passar apenas como uma sombra, como um espectro, uma pequena centelha da minha glória, porque se eu ultrapassar isso, você é fulminado. E eu acredito que quando Paulo fala que homem algum jamais viu a Deus e nem é capaz de ver, o que Paulo está dizendo é que diante de todas essas questões do Deus da providência, o Deus soberano, o Deus eterno, aquele que cuida de nós, mas também é aquele Deus que habita na luz, e é aquele Deus que é sobre todos os deuses e sobre todos os homens, mostra que somos muito fraquinhos diante de Deus. E por isso também devemos temê-lo. Ter o temor do Senhor no coração. Respeitar a este Deus. Irmãos, eu fico triste quando eu vejo alguns crentes, que são crentes, mas que vivem quebrando o terceiro mandamento. Você sabe qual é o terceiro mandamento? É não dizer o nome de Deus em vão. E há tantos crentes que passam todos os dias repetindo o nome de Deus em vão, em situações jocosas, em situações paupérrimas, em situações até desonrosas, eles utilizam e tentam manipular o nome de Deus. Precisamos temê-lo.
Você já pensou alguém utilizar o nome da sua família, do seu filho, do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe, desrespeitosamente? Certamente você diria: ei, meu amigo, alto lá, respeite esse nome. Esse nome é do meu pai, esse nome é da minha mãe, esse nome é da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. O mesmo ocorre aqui. Precisamos demonstrar esse respeito diante do Senhor. Quando Paulo diz que homem algum jamais viu a Deus, e é verdade. E irmãos, me permitam aqui, qualquer discurso, qualquer tipo de pseudo-revelação que diz: eu vi o Senhor, isso não é verdade. Você deve estar pensando com o seu coração: mas e a visão de Isaías? Isaías, lá no capítulo 6, ele não viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, mas aí João, no seu evangelho, nos fala claramente que quem Isaías viu foi Cristo sentado no trono. Porque o Deus Todo-Poderoso, esse ninguém pode ver com os seus olhos nus, físicos, porque certamente será consumido. E nós também precisamos desenvolver no nosso coração o temor do Senhor, o respeito ao Senhor, a dignidade eterna e imutável, grandiosa que esse Deus tem. O Senhor Deus não é instrumento de manipulação. O Senhor Deus não é um velhinho no céu despachando todos os meus desejos. Ele é o Deus que deve ser adorado, amado, mas também respeitado por todos nós, temido por todos nós. Por isso, o apóstolo Paulo demonstra que ele deve ser o único a ser glorificado e adorado, quando no finalzinho ele diz: a ele honra e poder eterno. Amém. Que toda essa expressão, diz Paulo, seja verdadeira na vida do crente. Por isso, irmãos, quando nós somos um homem de Deus, nós glorificamos ao Senhor e centralizamos Cristo na nossa vida. Dependemos do Senhor, do seu amor, graça e misericórdia, e centralizamos a Cristo, aquele que nos salvou e aquele que vai nos levar para o céu por toda a eternidade. E quais são as aplicações finais disso tudo que nós vimos? É algo tão simples. Talvez poderíamos aqui fazer um teste, perguntar para você: o que significa ser um homem de Deus? E é claro que ser um homem de Deus, isso está intimamente ligado à santidade, à luta pela doutrina, o conhecimento desse Deus e a glória do Senhor em Cristo. E meus irmãos, há muitos desafios aqui para a nossa vida, porque eu posso até ser alguém que busca a santidade, tem uma vida moral ilibada. Eu posso ser alguém que conhece a Deus, busca intimidade. Eu posso ser alguém que reconhece quem Deus é na minha vida, mas eu posso ser alguém que, mesmo com tudo isso, não luta pela doutrina. Então não se é um homem de Deus. Ou então eu posso ser alguém que luta pela doutrina, que busca conhecer a Deus na sua intimidade, que busca glorificá-lo, mas eu não busco a santidade, eu não luto pela santidade, então eu também não sou um homem de Deus. Eu posso ser santo, lutar pela doutrina e reconhecer os atributos de Deus sobre a minha vida, desse Pai que me ama e de Cristo que me concedeu a vitória e me levará para o céu. Mas eu simplesmente posso não conhecê-lo, eu posso não lutar pela doutrina. Ou seja, para Paulo, o homem de Deus é aquele que é santo, é aquele que luta pelas Escrituras, é aquele que conhece ao Senhor e a Cristo e glorifica a Deus em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, ser um homem de Deus é algo possível. Você pode ser um homem de Deus. Você pode ser uma mulher de Deus, porque você pode usufruir da graça e da misericórdia de Deus. A graça do Senhor está sobre você. As misericórdias do Senhor estão sobre você, para que você seja fortalecido a cumprir a vontade do nosso Deus.
Ser um homem de Deus, como eu disse no início deste sermão, não é simplesmente buscar uma vida mística, misteriosa, cheias de esquisitices. Ser um homem de Deus é mais simples do que imaginamos. Ser um homem de Deus é possível, porque Deus nos concede a sua graça e a sua misericórdia, renovados todos os dias, para a sua glória. Curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Eu convido o diácono Gildo para vir aqui à frente, orar ao Senhor, agradecendo por estas bênçãos que temos no Senhor, ao mesmo tempo, clamando para que o Espírito Santo nos conduza neste comportamento que é identificado como ser um homem de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante desafio, Senhor, que é se tornar um homem de Deus, nós encontramos, claro, dificuldades aqui neste mundo, nós encontramos muitos desafios, mas também, ó Pai, nós devemos de cara, Pai, já perceber que Tu és um Deus soberano, um Deus que está, ó Pai, cuidando, enquanto nós estamos ali, atravessando aquela rua, olhando aquele prédio, contando quantos apartamentos tem, o Senhor está cuidando de nós. E, Senhor, que isso prevaleça em nossos corações, ó Pai. Essa vontade de ter intimidade contigo, ó Pai. Que isso, ó Pai, é que faz realmente você ser um homem de Deus. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor cuide de nós nessa nossa jornada, ó Pai, de nos tornarmos um homem de Deus, ó Pai. Sou grato por isso e te peço, ó Pai, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, essa graça maravilhosa que nos cobre, que nos limpa, que nos fortalece, que torna possível tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Que o amor de Deus Pai, esse Deus que é Pai e que cuida de nós, cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Assim como Ele cuida dos insetos, dos animais, das plantinhas, dos vermes, das vidas unicelulares, o Senhor também cuida de nós. E que esse cuidado, ó Deus, se manifeste nos ministérios do Espírito Santo na nossa vida, através dos dons, através do fruto que é o amor, e todos os ministérios do Espírito. Que estas bênçãos estejam sobre a minha vida, pecador restaurado pelo Senhor e que busca ser um homem de Deus. Na vida do diácono Gildo, este pecador resgatado pelo Senhor, mas que luta para ser um homem de Deus dia a dia. Na vida de todos os meus irmãos e das minhas irmãs aqui presentes, pecadores e pecadoras resgatados pelo Senhor e que buscam se tornarem homens e mulheres de Deus. E sobre toda a igreja do Senhor espalhado nessa terra, agora e para todos sempre. Amém.